Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questãozinha do vestibular UVV Medicina 2021-1, tá, pessoal? Então, vestibular UVV Medicina 2021-1, Universidade de Vila Velha. Então, ele fala para nós o seguinte: um episódio que ficou bastante conhecido na política brasileira ocorreu em fevereiro de 2020, quando o senador Cid Gomes tentou passar por um bloqueio de policiais que estavam em greve utilizando uma reta escavadeira. Na ocasião, ele acabou sendo baleado, mas o vidro reforçado do veículo amenizou o impacto da bala e o político se recuperou do incidente. Suponha que a bala tenha acertado o vidro com uma velocidade de 570 metros por segundo. Então, ao chegar no vidro, a velocidade era 570 metros por segundo. E tenha perdido 64% da energia cinética com o impacto. Posteriormente, a bala colide com o senador e ambos ficam juntos após a colisão. Não há forças dissipativas no sistema e desconsidere a natureza de qualquer força extra. Considere que a massa da bala é 5 gramas e que a do senador, que estava inicialmente em repouso, seja 70 gramas. Qual é a velocidade final que a bala teria nessas condições após a colisão com o senador? Tá? Repara que ele falou no texto que a bala entra no senador e que eles ficam juntos. A bala não atravessa o senador. A bala entra e eles ficam juntos. Então, calcular a velocidade da bala após o impacto vai ser calcular a velocidade do senador também após o impacto. Por quê, professor? Porque eles estão juntos, tá? Então, calcular a velocidade da bala após o impacto e calcular a velocidade do senador após o impacto vai ser a mesma coisa, porque eles estão juntos, tá? Então, meninos, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que é importante ressaltar é que a UVV divulgou um primeiro gabarito dessa questão errado, tá? E o erro estava exatamente aqui nesses 64%. Como assim, professor? Se o projétil perdeu 64%, a energia restante, que é o que me interessa, é 36%. Então, se ele perde 64%, o que sobrou é o que falta para chegar em 100%. 64 para 100, 36%. Então, observa uma coisa, olha só. Ele disse que a velocidade antes do vidro era 570. E ele disse que, ao atravessar o vidro, perde 64. Perder 64 quer dizer que sobrou 36%. Então, a energia cinética 1, que seria a energia cinética depois do vidro, seria 36% da energia cinética antes do vidro, tá? Antes do vidro. E depois eu tenho a segunda parte do problema, que é a colisão propriamente dita. A colisão da bala com o senador. Então, repara, ó, ele fala que a bala colide com o senador e ambos ficam juntos após a colisão. Toda vez que eles vêm com esse papo que ficam juntos após a colisão, pessoal, isso tem um nome na física, chama-se colisão inelástica. Beleza, aí ele fala assim, ó, não há forças dissipativas e desconsidere a natureza de qualquer outra força extra. Considere a massa da bala 5 gramas e a do senador 70 quilogramas. Repara que aqui é grama, lá é quilograma, se liga que não posso misturar essas coisas, tá bom? Então, a massa da bala 5, projétilzinho, né? E a massa do senador 70 quilos. Tá, show de bola. Observa que a velocidade inicial do senador era 0. Ele falou que o senador estava inicialmente parado. Ele fala, o senador que estava inicialmente em repouso, tá? Então, ele ganha uma velocidade porque o projétil bate nele, a bala bate nele, então ele ganha uma velocidade devido a esse impacto, tá? E qual vai ser a velocidade, então, após esse impacto? A velocidade dos dois, porque eles estão juntos, conforme enunciado. Legal, como é que eu vou fazer isso? Olha, esse problema tem duas partes, a colisão e o fato da bala ter atravessado o vidro. Para a gente poder fazer a colisão,
Eu tenho que saber qual é a velocidade da bala depois de ter passado pelo vidro. Então, a primeira coisa que eu vou ter que descobrir é qual a velocidade que a bala vai ter depois de ter atravessado o vidro. Bom, como é que eu vou fazer isso? Para fazer a colisão, eu vou usar a conservação da quantidade de movimento. Conservação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento, a somatória da quantidade de movimento antes é igual à somatória da quantidade de movimento depois. Tá? Repara o seguinte, a quantidade de movimento da bala antes mais a quantidade de movimento do senador antes é igual à quantidade de movimento depois, que eu chamei de quelinha apenas. Por que eu estou chamando de quelinha? Porque ele falou que o senador e a bala estão juntos, tem a quantidade de movimento de uma coisa só. Tá? Então, o que eu fiz? Olha só, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, quantidade de movimento da bala, massa da bala vezes velocidade V1, antes da colisão, mais massa do senador vezes velocidade do senador, antes da colisão, igual massa do senador mais massa da bala vezes velinha, onde velinha é a velocidade dos dois juntos, que é exatamente essa velocidade velinha que o exercício quer que eu encontre, a velocidade após a colisão da bala no corpo do cara. Tá? Beleza, o que eu tenho aqui? Massa da bala eu tenho? Tenho. 5 gramas, que eu não posso. 5 vezes 10 menos 3 quilogramas. Então, primeira coisa, acertar aqui 5 vezes 10 menos 3 quilogramas, porque fica quilograma e quilograma. Massa do senador eu tenho? Tenho. Velocidade do senador é 0. Velocidade do senador é 0. Tá? A velocidade 1 é a velocidade após a bala ter atravessado o vidro. E eu não tenho a velocidade após atravessar o vidro. Eu tenho a velocidade antes de atravessar o vidro. Mas, como é que eu vou fazer então para achar essa velocidade V1? Eu vou usar a ideia que ele me deu, que perde 64% de energia. Se perde 64%, fica 36%. Então, a energia cinética depois é igual à energia cinética antes vezes 0,36, que é o que sobra, tá? Qual a fórmula de energia cinética? mv² sobre 2. Então, energia cinética 1, mv1² sobre 2. Energia cinética inicial, mv0² sobre 2. Aí é a massa da bala. Repara que eu nem preciso da massa da bala nesse caso. Não preciso da massa da bala nesse caso, porque vai cortar a massa da bala com massa na bala, vai cortar 2 daqui com 2 daqui, vai ficar V1² igual a 0,36 V0². V0 eu tenho, V0 é 570. Tá? Então, repara que eu posso tirar a raiz quadrada disso, vai ficar V1, raiz quadrada de 0,36 é 0,6 e V0² fica V0. Então, fazendo a raiz quadrada disso, V1 igual a 0,6 V0. Quem é V0, professor? V0 é 570, que foi antes de atravessar o vidro. Jogo 570 aqui e vou achar a velocidade que a bala tinha depois de ter passado pelo vidro. Depois de ter passado pelo vidro, caiu de 570 para 342. Show de bola! Pega a velocidade 1, joga aqui e joga as massas ali. Repara, pessoal, que quando você jogar as massas ali, beleza, aqui faz sentido você fazer essa conta. 5 vezes 10 menos 3, multiplicado por 342. Multiplicado, beleza. Agora, fazer essa soma aqui, pessoal, nem faz sentido. 70 mais 0,005. Gente, dividir por 70 e dividir por 70,005 não vai dar diferença praticamente. Então, essa soma aqui eu posso praticamente desprezar esse 0,05, porque ele é muito pequeno, somado com 70, tá? E dividir, então, o produto aqui por 70, tá? Automaticamente, você vai ficar com 1,71 dividido por 70. Feito isso, vai dar um valor aproximado de 0,024 metros por segundo, que é a alternativa B, que se você for olhar lá no gabarito da UVV, foi alterado para a letra B, tá? Eles tinham botado outro gabarito,
foi alterado pela letra B. Quem fez o gabarito da UVV errou a resolução. Quem fez o gabarito do UVV botou 64 aqui. Mas 64 é o que foi perdido. E se perdeu 64, ficou 36. Então, por isso que a resposta tinha que ser a letra B. Beleza, minha gente? Olha só, se gostou da resolução, dá um joinha aí. Se você gosta dos vídeos do nosso canal, não deixa de se inscrever no canal, tá? Não deixa de se inscrever no canal, bota lá o sininho para que você sempre receba os novos vídeos que nós vamos colocar aí no canal para vocês. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!